Saque do próprio oposto. Bolond sacando no Tomita. Oia, na pipe pro Kai, tem bloqueio. Bloqueio de Nova, que é match point Polônia. 24-12, sabadão, 8 da manhã, hora Brasília, mais um clássico imperdível, Brasil e Polônia. E esse 3-0 com tamanha discrepância é totalmente imprevisível, né? Ainda mais pela campanha de poloneses e japoneses. Lembrando que foi a Polônia quem avançou na quinta colocação. O Japão foi o quarto. Saída de rede, Nishiyama empurra. Salvou com o pé o Novak, sensacional. Vem o Semeniuk para fechar o jogo. Pontaço da Polônia. A Polônia faz 3-0 no Japão. 25-23, 26-24, 25-12. Com requintes de crueldade, a Polônia avança para a semifinal, marca encontro com a seleção brasileira e vence pela 8ª vez em 8 jogos a seleção japonesa em confrontos válidos pela Liga das Nações. Nessa transmissão que tem o apoio do Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também da Volt 100% Brasil. Números e análises aqui no Web Vôlei com Gurja e o Daniel Bortoleto. Gurjinha, quando o Bruno falou que não queria tie break, que hoje, né, era um dia de folga, eu acho que ele não imaginava o poder do pensamento dele, né? Porque 25-12, nem se a gente fosse muito otimista aqui, a gente imaginaria que esse Japão fosse tomar. Lembro de poucos ralis, né? Poucos ralis, porque o Japão costuma ser um time que obriga o time a jogar bastante. Erros demais, deixa eu atualizar a conta aqui, mas foram 24 pontos dados de erros pelos japoneses para os poloneses, que é muita coisa para um jogo de 3 sets, e ficou fácil para os europeus, né, Gojinha, no fim das contas. Boss, impensável. A gente aqui no nosso pré-jogo estávamos esperando um confronto equilibrado, assim como foram os dois primeiros, né, um 25-23 e um 26-24. Mas a terceira parcial, o Japão já estava entregue com a guarda baixa, foi sapecado. O Tili tentou de tudo, botou praticamente todos os suplentes, só não alterou o seu líbero, que para mim foi um grande erro também, tá, cara? O Yamamoto é muito mais bola do que o Ogawa, e atuou de maneira integral o Ogawa na partida. Em outras transmissões a gente viu os líberos revezando na função, hoje o Yamamoto apenas aplaudiu. Uma partida muito abaixo do conjunto japonês, tá? Não tem nem o que falar. 17 erros apenas no serviço, sacou muito mal, uma partida totalmente fora das características do conjunto asiático, uma partida até então de muita qualidade do Miyaura, mas até ele também caiu no ostracismo no terceiro set, foi substituído, não teve muito para onde correr não. Polônia foi soberana e avança por méritos para medir forças contra o conjunto brasileiro no próximo sabadão, às 8 horas da manhã. Senhoras e senhores, Brasil e Polônia. Brasil e Polônia vão disputar uma vaga na grande decisão da VNL e estou curioso para ouvir vocês aqui, hein? Então, aproveitem o chat agora para falar o que vocês imaginam desse Brasil e Polônia. Antes da gente seguir em frente aqui, eu vou agradecer ao nosso grande Johnny Katayama, que estava conosco na transmissão de hoje. Johnny, obrigado mais uma vez, hein, amigo? Vou tirar a sua telinha aqui de estatísticas do ar, vou colocar a nossa carinha dividida aqui, ó, para a gente começar o nosso pós-jogo, ou pós-atropelo, ou pós-massacre, porque hoje tivemos... Na verdade, tivemos 2 sets equilibrados, né, senhores? Mas 2 sets equilibrados com a Polônia quase sempre na frente, né? 2 sets com muita ajuda japonesa para que os poloneses tivessem o controle do jogo. Dá para falar em psicológico, senhores, quando acontece algo assim, porque os erros de saque muitas vezes não foram erros de saque forçados, aquele saque que vai para o risco total, né, Bruno? Foi um saque para passar para o outro lado, né? Porque já vinham pressionados de erros anteriores, né? Acho que o Japão ficou muito refém aí de uma estratégia de saque que não funcionou, né? Para um time que é tão bem organizado, ok, tem a sua dificuldade para bloquear, mas é um time tão organizado defensivamente que acho que poderia ter feito a Polônia jogar um pouco mais, né? Você vê, o Leão termina no banco, estava com dificuldade ali na recepção, enfim, acho que
depender única e exclusivamente do serviço é muito pouco para a ambição desse time japonês que consegue produzir mais contra-ataques botando a bola na quadra, né? E aí esses erros dos centrais, principalmente, incomodam muito, né? A jornada do Onodera hoje foi muito infeliz, né? Muito infeliz mesmo. E o Japão, como você falou, Daniel, começou até muito bem, liderando ali o placar e levou falei até 2 vezes, né? No primeiro e no segundo sets. A Polônia conseguiu passar à frente na hora certa, na hora que interessa, né? Na porção final ali do set. E acho que, como o Gordinha falou também, hoje o Takahashi deixou também muito a desejar, né? E aí a pipa fica muito pensa, né? O Japão precisa do conjunto, né? Não pode também depender só do Miyaura, que a atuação do Miyaura é aquele pior cenário possível, né? De um cara que começa muito bem, mas termina mal, né? Aí realmente fica muito difícil ganhar da seleção que é líder do ranking mundial, né? E por falar em saque, temos que falar de Sasaki. Que bola jogou o oposto, que é o principal pontuador polonês na competição. Hoje termina o embate com 15 acertos, 62% de aproveitamento ofensivo, rapaziada. Em 16 vezes que foi acionado, botou 10 no chão com nenhum erro, nenhum bloqueio sofrido, nenhum ataque para fora. Teve outros 2 pontos no bloqueio e 3 aces. Um deles... tá maluco, um deles no meio da beiça do Tomita. Tá maluco, tá com a Mikasa tatuada na testa até agora. Tomar uma bolada na cara num serviço, meu compadre, a bola tem que percorrer os 9 metros da quadra favorável ao serviço, mas praticamente 8 metros, vai, porque tava ali 1 metrinho ainda com uma linha atrás. Tá maluco, tomou uma bolada na boca, no meio da fuça. Que partidaça do Sasaki com 15 acertos, ele que havia entrado em quadra com 133 pontos, disparado o melhor jogador da partida. E essa é a má notícia para o Brasil, né? Porque era nessa posição que a Polônia vinha sofrendo. É bem verdade que o Sasaki começa bem, né, essa Liga das Nações, mas depois dá uma oscilada, né? E essa é a má notícia, né? O ressurgimento, assim, do Sasaki. Vamos ver como é que ele vem aí para o jogo de sábado, mas hoje, por tudo isso que o Gurja acabou de falar, jogou muito bem e o Fornal produziu também muito contra-ataque, né, Gurja? Realmente chamou a atenção ali a atuação defensiva, não só ofensiva do Fornal, no bloqueio principalmente, mas como defendeu, subiu bola, estava bastante solto ali na 6, né? Foi o atleta que produziu mais contra-ataques, foi o atleta que mais folgou também, porque a gente tá ligado que essa é uma característica dele, ele não perde a oportunidade de dar uma espiada, de dar uma piscadinha pro adversário, sempre aquela carinha dele de piu-piu, mas foram 4 pontos de bloqueio, dos 14 obtidos pela Polônia, o principal bloqueador foi o Fornal, para além do principal defensor. Terminou o embate com 7 pontos também no ataque. Senhores, antes da gente falar mais de Polônia, só para a gente passar a régua aqui na atuação do Japão, eu fico pensando aqui, os centrais decepcionaram, os levantadores decepcionaram, o Han Takahashi estava irreconhecível, fica muito difícil, né, para um time que não tem levantadores numa boa jornada, que tem centrais abaixo numa jornada, que tem um dos seus principais ponteiros abaixo. O Guto também já falou do líbero. É impossível ganhar assim, né? Sim, só se salvam o Ishikawa e o Miyaura, com essa questão envolvendo o Miyaura, que fez um primeiro set brilhante, mas depois acabou caindo de rendimento. Impossível. A atuação do Japão hoje realmente muito, muito abaixo. Talvez se tivesse saído na frente, né, poderia ter vencido até o primeiro set, a coisa pudesse mudar de figura, mas não dá, muito difícil. E a Polônia... Com esse conjunto aí, né, já com o Kochanovski incorporando ali o meio, o Semeniuk também, né, Gorja, é um cara que dá muito volume, um cara muito técnico, a gente ressaltou ali no segundo set como ele segurou um dos raros bons serviços japoneses, ainda conseguiu produzir uma defesa no fim do set, né, aí realmente fica muito complicado. A força do elenco polonês é inquestionável, absolutamente destacável, tanto que o Leon foi para o banco e ninguém nem sentiu falta do Leon. Vem o Semeniuk com completamente outra característica, né? Menos
poderio ofensivo, muito mais qualidade na preparação, mas também amassa a bola. Estamos falando de um jogador consagradíssimo que vai para sua 4ª temporada com o contrato renovado até 2028. Ninguém quer saber de deixar brecha para os adversários contratarem o Semênico, que é um jogador realmente destacável. Agora, não sei se ele começa como titular não, viu? Eu acho que o Gurbit volta com o Leão para início, pelo menos, contra o conjunto brasileiro na partida que vale vaga na final. E aí, Daniel? Vai lá. Vai você. Não, eu ia dizer o seguinte, aí a entrevista do Alan pós-jogo da China é muito bacana no sentido de reconhecer que o Brasil vai ter que jogar muito mais bola para poder avançar uma eventual final, né? Vamos ter que jogar muito melhor do que jogamos contra a China, com a guarda extremamente alta aí para encarar essa seleção polonesa, diferente da Polônia que nós derrotamos lá na fase classificatória, né? E fica a expectativa da presença ou não do Judson, né? Nada contra o Pinta, que jogou bem contra a China, foi um dos destaques brasileiros na vitória diante dos chineses, mas por merecimento, né? Eu gostaria muito de ver o Judson em plena forma para encarar essa seleção polonesa. Gudinha, daí as boas-vindas para o nosso glorioso, ou a glorioso, ou glorioso Sleep Beauty. Bora, bonito, muito bem-vindo, dorme bonito. Que maravilha, hein? Aqui só o Bruno. Aqui só o Bruno. É o soninho da beleza. Vou tirar já o soninho da beleza. O Bruno, ele não dorme bonito. Ele dorme, acorda, respira, almoça. Acho que até defeca bonito esse homem. Mensagem do João aqui. Esse era o ponto que eu queria trazer. Sem Leão, a Polônia não mostrou fraqueza alguma a explorar. Vocês, agora, se estivessem na comissão técnica da seleção brasileira, estariam começando os estudos com Leão titular ou com um time mais consistente, vamos dizer assim, com o Semêniuk? Eu acho que a jornada polonesa nos obriga a estudar com qualquer formação, porque tem muita possibilidade de alternação, né, cara? Não, acho que na mão e na saída de rede não, ali consolidado. Vai jogar na saída de rede o Sasaki, vai jogar distribuindo o jogo o glorioso Komenda, mas no restante, acho que o Fornal também. O Fornal, nessa conjuntura, tá meio que intocável. É um cara que erra pouco, produz muitos contra-ataques, traz benefício para a Polônia, que é esse lance também meio intimidador que ele tem aí. Hoje foi até coibido pelo primeiro árbitro búlgaro, em 3 oportunidades chamou a atenção dele, mas nenhuma de uma advertência para além da verbal, né? Acho que a hora que pintar um cartãozinho amarelo para ele, de repente ele vai repensar nessa postura, mas é automático para ele, né, cara? Dificilmente ele faz um ponto e antes de comemorar junto dos seus companheiros, ele dá uma afrontada, por menor que seja, ele dá uma espiada do outro lado. Mas, Boas, eu acho que o Brasil vai estudar o conjunto por completo, com algumas possibilidades, principalmente na entrada de rede. João, acho que para o Brasil ter chance de vencer a Polônia, vai ter que fazer o que conseguiu fazer muito bem em várias oportunidades na campanha até aqui. Ser um time organizado, um time que tem variação de saque, né, que sabe variar bem o seu serviço e que vai ter que tomar as melhores decisões possíveis no ataque, vai ter que saber a hora de fazer o toque-ataque, vai ter que saber a hora de fazer uma largada. A gente viu que as largadas do Ishikawa hoje caíram na quadra polonesa, né? Não é um time, é um time meio durão ali de defesa, já está acostumado a trocar pancada com seus adversários, então a tomada de decisão do Brasil no ataque vai ser fundamental. Cachopa é o melhor levantador da competição, tem jogado muita bola, não foi preciso contra a China, né, pelo que ele vinha apresentando, mas acho muito difícil o Cachopa repetir o nível de atuação dele. Aliás, o time inteiro, né? Acho que o Brasil vai entrar bem mais ligado e jogando um voleibol melhor. Então, acho que as tomadas de decisão ofensivas do Brasil é que vão fazer a diferença. O Brasil está competitivo, está organizado e vai ter que saber variar muito o seu serviço. Essa é a expectativa para que a gente possa fazer um bom jogo e ter chances aí contra a seleção polonesa. Eu estou contigo, Bruno, e acho que para quem talvez esteja mais preocupado nesse momento, depois de ver o jogo brasileiro na quarta e o jogo polonês na quinta, eu acho que a gente tem que olhar mais o todo. E o todo brasileiro nos permite imaginar um duelo muito equilibrado com esse time polonês. A gente já falou durante boa parte dessa VNL,
a Polônia também tem as suas fraquezas. Hoje foi um bom jogo do Sasaki, é verdade, mas a Polônia, nessa VNL, não teve um oposto decisivo que você fale, nesse oposto aqui, eu confio 100% e ele vai decidir. Não teve. Se a gente olhar, existem muitas críticas na Polônia ao Popielczak, que é o líbero. E olhando para uma formação que talvez tenha, em algum momento, Fornal e Semeniuk, sacar no líbero também não é nenhum grande problema. Então, assim, eu vejo esse time polonês com possibilidades de serem exploradas, mas que seja um Brasil da primeira fase. O Brasil do jogo contra a China talvez tenha tantas dificuldades quanto teve o Japão hoje. Se for um time que errar demais no saque, se for um time pouco lúcido no ataque, e se for um time impreciso na distribuição, aí a Polônia talvez ganhe um favoritismo maior. Mas o Brasil da primeira fase encara esse time polonês de frente. E aquela análise que há pouco fizemos em relação aos Brasil sobre as formações possíveis polonesas, acho que cabe o inverso também. O Girbit não vai estudar apenas uma formação. A gente tem o Darlan, que entra invariavelmente, derruba, é o segundo maior pontuador do conjunto brasileiro. De repente a formação inicial seja o Honorato com o Lucas Bergman, mas também não tem titubeado em nenhum momento para fazer a substituição, seja com o Lucarelli ou seja até com o Arthur Bento, que na reta final da primeira fase entrou muito bem. Tem essa dúvida em relação à condição física do Judson, então acho que o Girbit também vai ter que estudar uma formação, várias formações brasileiras, porque é improvável que o Brasil comece e termine a partida com a mesma formação. É isso, a expectativa é de um baita de um jogo de voleibol, né? Brasil e Polônia, imperdível, né? Ainda mais valendo vaga aí em decisão de VNL. E muita gente perguntando aqui sobre o Judson. Como sexta-feira não tem jogo, o Brasil não tem que oficializar 14 relacionados. Então, o Judson ganha, vamos dizer, mais 24 horas de tempo para se recuperar, e o Brasil só tem essa obrigação de anunciar os seus 14, basicamente 24 horas antes do jogo. Então, as informações que a gente tem é que a possibilidade de retorno era grande para uma disputa de medalha, que é essa fase final, são esses 2 jogos que o Brasil ainda tem pela frente, mas imagino que uma lesão como essa, né, Buja, qualquer tempinho para reabilitação é tempo, né, cara? Então o Judson deve estar aí num esquema de quase 24 horas de tratamento para estar o melhor possível em quadra num jogo decisivo. E o desconforto nas costas, para além da dor, ela traz insegurança, né, cara? Você perde mobilidade, qualquer movimento mais brusco dá aquele receio de travar. Então, certamente, está usando esse tempo para descanso, para reabilitação, fazendo ali as fisioterapias, a analgesia, tá sendo tratado para que tenha possibilidade e também menos receio de atuar com a segurança que o Judson atua, né? Não é que ele vem atuando, não. Há tempos o Judson é um atleta muito seguro, muito completo, bom atacante, bom bloqueador, bom sacador. Para mim, imprescindível no meio de rede brasileiro hoje. Vamos de mensagens aqui, ó. O José Carlos Tenório, na hora H, os tradicionais se superam. E dá para colocar. O Buja observou muito bem, Daniel. A gente vai entrar em quadra sem ser mais o 4º colocado no ranking, hein? O Brasil vai escalando o ranking. A gente foi favorecido pela derrota surpreendente dos franceses para os eslovenos. Perderam mais de 10 pontos no ranqueamento. Com isso, o Brasil, sem entrar em quadra, é o 3º e não mais o 4º melhor conjunto no ranking internacional. E falando em tradicionais, eu ia trazer um questionamento para vocês aqui. Inegável, Polônia, Brasil e Itália são times tradicionais. A Eslovênia já caminha a passos largos para não ser um time tradicional, mas está sempre incomodando os tradicionais, porque a fase de classificação da Eslovênia foi uma montanha russa. Se classifica no último jogo num tie-break louco contra a Sérvia. Mas tem chegado com frequência nos momentos decisivos das grandes competições. Hoje, vocês já colocam a Eslovênia nesse primeiro patamar? Tá sempre chegando, né, Gordinho? Tá sempre chegando a Eslovênia e já não é de hoje, né? Essa geração aí que agora já começa a ficar alguns nomes já, né, caminhando aí, pra gente dizer, entre aspas, envelhecidos, né, mais experientes, né? Vai ter que começar também, já está começando, né, um processo de
de renovação, mas está sempre chegando aí entre as 4, fazendo final de europeu, né? Eu até, quando se projetou esse confronto, falei, mas a Eslovênia sempre para ali na França, foi assim em finais de campeonato europeu. Eu me lembro que em 2021 a Eslovênia também chegou entre os 4 primeiros, foi disputar o bronze e perdeu para a França o bronze, né? Então rompe essa barreira francesa. E um detalhe, né? Agora com um baita de um comandante, né? Que é o Fábio Soli, né? Que é um cara que acabou de ser campeão italiano com o Trentino, né? Então, olha, a Eslovênia sempre chegando com essa geração que realmente é uma geração abençoada, vamos colocar assim, né, Gurja? Com certeza. E o Samuelvo também tem grande parcela por toda essa história recente aí no conjunto da Eslovênia. Um treinador que também botou a equipe no principal cenário e essa geração se mantém. O Mosic, que é um atleta mais jovem e destacável, né? Vamos ver como é que vem também na renovação. Não tenho assim grandes informações nos campeonatos de base, mas se a gente for tirar pela base, a gente está mais em risco do que a Eslovênia. E quem voltou a jogar um pouco melhor foi o Tonček Stern, que foi um maior pontuador da última VNL, apagadíssimo na fase de classificação, foi o maior pontuador contra a França, e é uma boa notícia, porque o Mosic sozinho é difícil segurar ali no ataque. Se o Stern for o Stern de outros momentos, eu acho que esse jogo com a Itália passa a ser um pouco mais perigoso. Eu não tiro o favoritismo italiano nessa outra semifinal, mas acho que a Eslovênia pode dar um calor, desde que assim o seu elenco que é mais curtinho, time titular, basicamente 1 ou 2 peças do banco, funcione, porque ali também não tem muito para onde correr se você tiver que fazer mudanças durante um jogo. E todo esse trabalho bem feito, né, culminou com a primeira participação olímpica da Eslovênia lá em Paris, né? Então mostra realmente que essa equipe tem estado aí no caminho certo e, como falamos, né, tem chegado aí com regularidade à fase final, até as semifinais de Liga das Nações, tem feito finais de campeonato europeu. É um time que tem que ser muito, muito, muito respeitado. Claro, concordo com você, Daniel, o favoritismo é italiano, mas a Itália que não abra o olho dela aí contra essa Eslovênia. E é uma Eslovênia sem o Cebuli, que é uma das boas opções na ponta. Então, assim, você começa a ficar um pouco mais limitado nas trocas. Mas é um time titular que pode bater de frente com qualquer grande dessas seleções tradicionais aqui que o José cita na mensagem dele. Vamos de mais mensagens aqui. O Sleep Beauty, Guja, já escreveu aqui, a Polônia é muito forte no saque. Espero que o Honorato esteja bem mentalmente depois do jogo abaixo que ele fez ontem. E é a Sleep Beauty, tá? É a Adriana. Adriana, seja bem-vinda aqui, o prazer é nosso de estar com você aqui, tá? E acho que a partida do Honorato ela foi bastante abaixo ofensivamente, né? Na porção receptiva e defensiva, ele entregou. Acho que o grande erro do Honorato na partida contra a China foi nas tomadas de decisão, né? Ele veio penteando muito, buscando lamber o bloqueio, num toque-ataque, numa empurrada. E aí, quando esse tipo de recurso não funciona, o jogador acaba perdendo a confiança, né, cara? Para mim, o ataque na primeira opção é um ataque quente. Se a bola não tiver condição de ser atacada, aí sim você passa a abrir a caixa de ferramentas. Mas principalmente no voleibol masculino, esse número excessivo de penteadas favorece a equipe adversária na maioria dos casos. É um recurso que tem sido cada vez mais utilizado, mas a gente precisa encontrar a dose certa. Ela tem que aparecer de vez em quando para surpreender. Se for a primeira oportunidade, a primeira alternativa, tende a favorecer o adversário. E só mais uma coisa, Daniel, só para não passar batido também, você falava aí do Tonček Stern, uma coisa que a gente observou no jogo brasileiro, né, Brasil e Eslovênia, foi o jogo que fechou lá a primeira semana no Rio de Janeiro. Acho que o crescimento do Stern passa pelo crescimento do plano in situ, o levantador, né, porque ele estava com muita dificuldade para acertar essa bola para trás, né, e aí tem o grande desfalque da Eslovênia, que é o Ropré, né, o levantador, além do Cebuli, que você citou, né? Então, e acho o Urnaut, né? São três nomes consagrados do selecionado esloveno que não fazem parte mais do conjunto. E o Urnaut até estava, né, na primeira semana lá no Brasil, né? Estava relacionado, mas é isso que a gente está falando, né? Já é uma geração que está caminhando aí para ser renovada, né? Então, acho que o crescimento do
do Stern passa também por um ajuste melhor do Planin City e a Eslovênia tomara que não se ressinta aí da ausência do Ropré. É um time em transição, isso é muito claro. É uma geração transitória para uma moçada que está chegando, que ainda é muito precoce dizer se vai conseguir manter o nível da Eslovênia, mas o time ali titular, ele pode dar conta no jogo grande como hoje. Lembrando, Itália e Eslovênia nunca chegaram ao pódio de uma VNL. Então, teremos pelo menos uma medalha inédita no pódio da edição de 2025. E é estranho a gente falar isso da Itália, né? É estranho pra caramba, meu Deus. Não tem medalha. E aí, senhores, para a gente falar um pouco mais desse Brasil e Polônia que vem por aí, vocês, pessoalmente, no primeiro afronte de Fornal, afronta na sequência, vai para a briga ou vira de costa e deixa os caras sozinhos lá, hein? Eu devolvo na mesmíssima moeda. Na primeira, não deixo nem chegar a segunda, nem olho para o árbitro para pedir para que ele coíba, porque a gente sabe que ele vai afrontar e na primeira. E às vezes são afrontes sutis, né, cara? Ele dá aquela espiadinha com um ar de arrogância, com um ar de superioridade, seja numa bola que ele defendeu, seja numa bola que ele bloqueou, ou num contra-ataque. Que vai acontecer o afronte do Fornal é inquestionável. A gente precisa devolver e é na mesma moeda. Tem que rolar o fogo no parquinho, não tem que baixar a cabeça para ele, nem virar de costas, dizer, deixa ele. Não, deixa ele nada. Tem que rolar logo na primeira a devolução na mesma moeda. Contanto que isso não mexa com o nosso emocional, né? E se reflita na bola, tá tudo certo. Acho que a gente já tem que entrar preparado. E também, Daniel, acho que depende muito de como vai se desenrolar o jogo, né? Se o Brasil estiver na frente, muito na frente, aí eu não sei não, né? Ele vai tentar ali, mas acho que a gente não pode se perturbar. Primeiros pontos, né, Bruno? Uma característica ele vai tomar dele, um toco. Né? Escuta aqui, rapaziada. Ele vai tomar um toco do Cachopa, e o Cachopa mas vai olhar para a cara dele com uma soberba que vai botar ele no lugarzinho dele. O Cachopa vai ser o Frajola que a gente tanto busca aí pro Piu-Piu. Porque se fosse aquele cara que, entre aspas, só afronta quando tá ganhando por uma larga distância, aí você não tem jeito, né? Se ele fosse afrontar na metade do terceiro set hoje com o Japão, você faz o quê? Você sente e chora. Não tem mais o que fazer. Mas ele é um cara que no primeiro ataque ele vai fazer isso. Então, assim, o mental do jogo passa muito pelo momento do Fornal. Isso é muito claro. Ele, se a gente quiser mal comparar aqui, é a Karakuchi. Ela já grita no primeiro ponto que nem foi dela. Aí depois ela descobre que o ponto é do Brasil. Mas o Fornal faz isso. O primeiro ataque dele, ele já deixa a encaradinha e deixa muito claro, eu vou fazer isso o jogo todo. E dependendo do árbitro, se não coibir, ele realmente faz isso do primeiro ao último ponto. Hoje ele tomou ali 1 ou 2 enquadros, mas não tomou cartão. Então deixa muito claro para o sujeito, eu vou continuar fazendo. Se for para tomar esporro aqui, eu faço na sequência e vou continuar fazendo. Então eu acho que muito disso também, essa temperatura do jogo vai passar pelo árbitro que estiver em cima da cadeira. Se na primeira vez ele der um amarelinho para cada lado, eu acho que aí diminui um pouco a intensidade. Se ele deixar o jogo rolar, esse jogo pega fogo. Ele gosta, mas o que é dele tá guardado. A Patrícia Régia chama ele aqui de folgado, isso ele realmente tem. Mas joga bola, né, senhoras e senhores? Entre nós aqui, ele também joga bola. Então é aquele cara que, em tese, né, Roger, ele se garante no afronte, né? Exato, e até a comparação com a Karakuchi é um pouco descabida, porque não é aquele afronte que ele invoca o Monrai, vibra, esperneia, ele não é um afrontoso espalhafatoso, ele tem aquele arzinho de superioridade, né? Ele dá uma espiada a mais, ele faz um ponto de bloqueio e não vibra e fica parado olhando para o atacante que tomou o toco, não tem aquele espetáculo, aquele lance mais espalhafatoso, ele é afrontoso, mas é no lance da soberba, né? Não é assim tão desrespeitoso ao ponto de falar, mano, você tá maluco? Vou te jogar um copo d'água na cara. É só devolver na mesma moeda. A hora que ele tomar o toco dele é também olhar pra carinha dele com ar de soberba. Porque aqui é Brasil, chapa. Por mais que lá seja Polônia, aqui é Brasil. A Polônia será eliminada com Bednors e Schalpuk em quadra. A bola de cristal já foi acionada, hein?
Eita! Deu ruim para Semênio, que deu ruim para Leon, deu ruim também para o Fornal. Fornal verá a classificação brasileira do banco. Então o senhor garante que a gente não tem transmissão às 4 da manhã no domingo, é isso? Eu adoraria garantir isso, né? Em solidariedade aos amigos, né? Vamos começar a emanar isso aí. Hoje não emanei esse 3 a 0 palavras têm poder, aí. é isso. Vamos plasmar isso aí. Ô, Gudinha, a Adriana aqui, ó, já chegou chegando, tá? Mandou mensagem, virou membro e já mandou um superchat dizendo que vai estar comemorando contigo aí quando tiver o bloqueio citado do Cachopa no Folgado. Quem viver, verá. Bom, senhoras e senhores, querem falar mais alguma coisa aqui ou vamos iniciar a quinta-feira de trabalho em outras frentes, hein, senhores? Como nessa, sempre, né? Agradecer todo mundo, né, Gordinho? Agradecer a você, ao Daniel, ao Katayama hoje na retaguarda, todo mundo que acompanha conosco, a Sleep Beauty aí, que fez o pacote completo, como acabou de dizer o boss. Agradecer também os nossos apoiadores, né, o Team GM e também a Volt, já nos prepararmos aí bastante para esse sabadão imperdível, né? Dia de Brasil e Polônia no masculino é aquele dia já diferentão, né? Que a gente fica ansioso para que chegue logo. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia mais uma vez. E amanhã tem perguntas e respostas aqui no canal, hein? É isso, que é para não dar tempo de vocês ficarem com saudade das nossas latas. Umas mais cansadas do que as outras, bastante. Outras nem tanto, né? Umas com a cutis ali intocável, outras mais... Beauty do outro lado, né? Valeu Bruno, valeu Boss, valeu Katayama, valeu audiência por não largar a nossa mão, seja em jogos do Brasil ou em jogos que não envolvem o selecionado brasileiro. A gente segue aqui remando o nosso barquinho da maneira que a gente pode, sem imagens, porque a gente não faz pirataria por aqui, mas quem tem Bruno Souza tem a possibilidade de enxergar com os ouvidos na transmissão, se você não tiver como assistir ao jogo com quem tem o direito de imagens. Se você tiver, a gente reforça aqui, ó, aula, tá? Bota quem tem o direito de imagens para falar bem baixinho, aumenta o som aqui na nossa transmissão, desfrute. Então, amanhã, perguntas e respostas na área, e sabadão, 8 horas da manhã, vamos chegar com 15 minutos de antecedência? Vamos chegar aqui 7h45 para esse pré-jogo um pouco mais estendido para Brasil e Polônia, rapaziada? Tá combinado. Se a galera chegar junto aqui, a gente chega. O problema é a gente falar sozinho aqui, né? Se a galera falar que chega junto, a gente vai estar aqui mais cedo. Maravilha, então. 7:45, estamos ao vivo aqui para trazer as emoções dessa partida emocionante com certeza e que vale vaga na final da Liga das Nações. Valeu, Boas, valeu, Bruno, valeu, Katayama. Fui! É isso, moçada. Obrigado para quem esteve ao vivo conosco aqui. Daqui a pouco esse vídeo também vai estar cortado, vai estar no ar. Então, quem estiver assistindo depois, já fica o convite para estarem conosco nesse sabadão a partir de 7:45 da manhã. Hora de Belbrasa, de volta a uma final de VNL. Moçada, muito obrigado. A gente se vê nesse fim de semana e fiquem com Deus. Aqui no canal do Webvôlei no YouTube, você encontra muita informação do voleibol e dos 4 cantos do planeta. O vôlei que te fa bene aproxima os vôleifãs do campeonato italiano, o mais forte do planeta. A Gabi desfilou o voleibol dela em quadra. Tá maluco, rapaziada? Foram 22 levantamentos para a Capita e ela derrubou 14, sem nenhum erro ou bloco sofrido. É boníssima. Você também não perde nada do emergente voleibol turco feminino no Bloco da Cal. E a gente começa pelo clássico Vakif Bank Fenerbahçe. O time de Giovanni Guidetti impôs ao Fener a primeira derrota na competição. Para isso, o Vakif contou com atuações espetaculares da dupla Markova e Van Rick. A ponteira russa marcou 30 pontos, 2 deles no saque e outros 2 no bloqueio. As nossas tradicionais lives de segunda-feira passam a limpo o voleibol nacional. E não faltam bom humor e muita opinião, mas sempre com respeito e responsabilidade. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta para mais uma live do Webvôlei. A Helena tem que ser testada, né? Ela tem que jogar. Ela só vai evoluir jogando. O que pesa, né? E um mosquito aqui, cara, que eu vou te falar, cara.
Tô me controlando aqui. Se não tem pneu, se não tem terreno baldio, aí não tem um... Pneu, não, aqui não tem não. Sextou com o Web Vôlei News, aquele resumão caprichado, com a atualização da agenda do fim de semana para você não perder nada. O Cisterna saiu da caverna, meteu 2 vitórias consecutivas e parece que gostou do sabor. A missão na rodada é contra a rapaziada do Taranto, 10º contra o 9º, respectivamente. E tem conteúdo especial das principais competições, dos times do momento e dos grandes atletas do nosso voleibol. Parabéns, canal Web Vôlei, super bem. E o Vôlei Fã já sabe, aqui você encontra a melhor transmissão dos jogos com ou sem imagens, do Brasil e do exterior. Um momento histórico para o voleibol de praia do Brasil. Vem aí o segundo ouro, sacou a Melissa, Ana Patrícia. Duda levanta de manchete, Ana Patrícia, somos ouro! Vitória do Brasil, 2-1. Ana Patrícia e Duda, campeãs olímpicas. Bola do jogo, saque da Rabadzieva. Bem executado na Larissa, Naemi levanta, Kizzy larga, Natinha cobre, Claudinha levanta para Monique, na pequena diagonal, defesaça da Gray. Bola vem de graça, passada pela Júlia, Rabadzieva na mão da Claudinha, Monique de novo, bloqueada, Natinha cobre, Claudinha levanta, Kuznetsova! O Dentil Praia Clube é o campeão mineiro de 2023. Que tal associar a sua marca ao nosso conteúdo? Venha nos ajudar a produzir ainda mais e com a nossa reconhecida qualidade. Anuncie no Web Vôlei e faça parte da nossa família. É muito casca grossa junto. O maior número possível de times, o maior número possível de campeonatos, responder o maior número possível de comentários. E assim a vida segue. Agora vai chuva! Do bloqueio! bloqueio!